Se essa é a primeira vez que você ouve o Pode Falar, Aprender e Ensinar, já te convido a ouvir os outros episódios. Nós estamos na segunda temporada, sempre com temas relacionados à aprendizagem, de idiomas ou de qualquer outra habilidade, na perspectiva da pessoa que aprende, da pessoa que ensina e dos contextos empresa e escola. Eu vou me apresentar aqui rapidinho, se você não me conhece, eu sou a Rose Souza, sou sócia da Companhia de Idiomas, sócia da Verbify. Verbify é um lab de aprendizagem, cultura de aprendizagem, liderança e empreendedorismo. Sou ex-professora na pós-ADM da FGV, colunista da Exame, colunista da Você RH. Sou tradutora e intérprete, licenciada em letras de formação, MBA pela FGV, pós-MBA pela FIA, e sou mais ultimamente, né, que são as profissões mais recentes, designer de conexões de arquiteturas de aprendizagem, designer de cultura de aprendizagem nas empresas. Eu sou coordenadora e mentora voluntária na Fundação NTT Data também, e praticante de estruturas libertadoras. Essa sou eu, e eu já vou começar logo apresentando os meus convidados, minha convidada, meu convidado, assim, quem está ouvindo já sabe com quem eu vou conversar hoje, e depois eu falo o tema. Quer dizer, se você está ouvindo é porque você já sabe o tema, ou porque você deu uma busca no Spotify, ou porque você viu o tema e chamou a atenção. Mas vou começar com Talita. Ela nasceu, cresceu em Osasco, hoje mora no interior do estado de São Paulo. Sempre foi apaixonada pela língua inglesa desde criancinha. Essa paixão a levou a estudar letras na UFSCar em São Carlos. Logo depois ela teve a oportunidade de fazer o mestrado de ensino-aprendizagem de inglês por lá também. Começou a ensinar inglês nos projetos da faculdade em 2009, não parou mais. Em 2016, ela foi bolsista da Fulbright e por isso trabalhou com o ensino de português na Universidade da Geórgia e, segundo ela, foi um grande desafio. Ela ama aprender coisas novas, eu sei porque eu a conheço. Espanhol, francês, coreano, aprender sobre aprender e ama explorar a criatividade dela. Ela é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. É professora de inglês online desde 2017, apaixonada por música, séries, leitura, ama Harry Potter, Senhor dos Anéis e muitas outras sagas. Também ama os gatinhos que normalmente aparecem por aí. Vocês vão ver. Quem estiver vendo o vídeo, quem estiver só ouvindo não vai ter esse prazer. E ela ama conhecer novos lugares. Thalita é minha sócia na Companhia de Idiomas e na Verbify. Dá um oi aí, Thalita, depois eu apresento meu segundo convidado. Oi, gente. Nossa, fiquei até com vergonha. Mas é um prazer estar aqui com vocês, poder ter essa conversa, vai ser muito legal. Obrigada pelo convite também. Também convidei o Alexandre. Eu conheço ele como Alex e é como ele é chamado quando ele fala inglês. Ele é empreendedor na área de ensino de idiomas, portanto, ele é concorrente da Companhia de Idiomas e eu adoro os meus concorrentes amigos. Ele é participante da comunidade Empreender, da qual eu sou gestora. O Alex diz que adora quebrar padrões. E após 10 anos na criação de agências de publicidade no Brasil e na Europa, ele se apaixonou tanto pelo aprendizado de idiomas que em 2019 ele fundou a Habitat Languages, uma consultoria de inglês e espanhol para ajudar empresas e profissionais brasileiros a alcançar seus objetivos através do segundo idioma. Eu conheci o Alex há pouco tempo, mas parece que já faz muito mais tempo. Nós trocamos áudios sobre desafios de empreendedorismo e, mais recentemente, sobre inteligência artificial generativa para aprendizagem de idiomas. E é sobre isso a conversa de hoje. Então, a gente tem a Thalita, uma professora e sócia da Companhia de Idiomas que usa IA nas aulas dela como atividade da aula, fora da aula, para os alunos, e eu e o Alex, que estamos pesquisando as IAs e seus desdobramentos, eu acho que até, Alex, depois eu quero te ouvir sobre isso, em duas perspectivas. O uso da IA por professores, como parte integrante, complementar de um curso, também vamos ouvir bastante a Thales sobre isso, e o uso da IA como um substituto das escolas e dos professores, olhando assim para o futuro, a gente está lendo algumas coisas nesse sentido. Será que a IA é um substituto de escolas e professores de idiomas? Esse é o nosso contexto hoje. Tem risco de polêmica aqui. Será que sim? Será que não? E aí, gente? Será que a gente. Eu preparei aqui, até com o próprio chat GPT, uma definição do que é inteligência artificial generativa, porque muita gente pode não saber, né? Eu também não sabia. Então, de repente, a gente pode ler o que o chat GPT
fala sobre isso. Thales, Bora você lá. tem aí como ler? Eu tenho, posso ler sim. Ah, então lê Vamos aí. lá, a definição, então, ele mesmo se apresentando, né? A inteligência artificial generativa refere-se a um subcampo da inteligência artificial, IA, que se concentra na criação de sistemas capazes de produzir novos conteúdos ou informações originalmente não fornecidas pelos dados de entrada. Em outras palavras, em vez de apenas reconhecer padrões em conjuntos de dados existentes, como fazem muitos sistemas de IA convencionais, os sistemas generativos são projetados para criar algo novo com base em padrões aprendidos durante o treinamento. Os sistemas generativos podem ser aplicados em uma variedade de áreas, incluindo geração de texto, criação de imagens e vídeos, design de produtos, composição musical e muito mais. Eles são frequentemente alimentados por algoritmos de aprendizado de máquina, como redes neurais artificiais, que são treinadas em grandes conjuntos de dados para aprender padrões e distribuições de dados. Com base nesse aprendizado, sistemas generativos podem gerar novas instâncias que se assemelham aos dados de entrada, mas são, de alguma forma, originais e criativos. E Isso. aí? Minha pergunta é muito profunda. E aí? E aí, gente? Como é que vocês estão vivendo esse namoro com a inteligência artificial? Quem começa? Quem quer falar? Quer começar, Alex? A Thalita pode começar, já está usando aí na Força Total na Companhia de Idiomas. Vai lá, Thalita. Beleza, então vou falar um pouquinho aqui da a perspectiva de professora e também o que eu tenho percebido nos alunos, né? Bom, na preparação de aula é incrível, porque assim, deixou as coisas mais rápidas para a gente, né? Só que tem uma questão: os comandos que a gente coloca ali na inteligência artificial, eles são muito importantes, porque quanto melhor o comando que você utiliza, melhor o resultado que você tem, né? Então, se você tem que saber aprender, que é uma habilidade também, né? Aprender a fazer as perguntas certas, pedir as coisas que você quer de maneira específica para ter os resultados que você espera. Só que acontece, às vezes, esse que é um problema aqui, né, que eu percebo na hora de preparar a aula, a IA trata como correta uma coisa que está errada. Então, aí, por isso que precisa desse olhar do especialista, né, da pessoa que tem o conhecimento ali do idioma, no caso aqui do que a gente está tratando, para conseguir perceber, esse exemplo aqui não é bem o que eu pedi. Isso aqui eu preciso corrigir. Ou então a minha pergunta não foi bem feita, eu preciso mudar um pouquinho para conseguir o resultado que eu quero, né? Só que eu acho que ela realmente está facilitando esse processo de preparação de aula, deixando ele mais rápido e mais prático. E Alex, como é que tá esse namoro com a IA? Beleza, então. Bom, como a gente não prepara a aula aqui, não temos essa, essa utilidade ainda, né? Só para explicar um pouquinho, né? A, a Habitalíngua trabalha com um conceito um pouquinho diferente de ensino de idiomas, né? A gente tenta inverter essa lógica de trazer conteúdo, de expor um material, onde o professor, de uma forma mais clássica, passa a maior parte do tempo, né, falando e apresentando algo. Habitat, a gente faz o contrário. O learner, que é como a gente chama o aluno, o learner, ou o cliente, ele ou ela precisa passar a maior parte do tempo falando, e esse professor, que nós chamamos de helper, escutando e dando um feedback qualificado, mais para o final da sessão, que é como a gente chama, né, não uma aula. Então, o que de fato é produzido de conteúdo nas nossas sessões é uma anotação que o helper faz durante a sessão, sem interromper, né, esse learner, e no final dá esse feedback. O que a gente está fazendo? Essas anotações que são simplificadas, a gente está tentando usar a IA, né, a inteligência artificial, para estruturar um pouquinho melhor e que esse learner consiga, através dessas notas, ter ali um estudo, digamos, um aprofundamento ali das questões estruturais, pronúncia, enfim, que é algo que a gente deixa um pouco essa autonomia para o próprio learner e buscar. Então, nesse sentido, a gente testou ali o ChatGPT, uma outra chamada Text Cortex, que a gente usa o ChatGPT, mas com uma outra interface, e o próprio Copilot aí da Microsoft, aí, que usa o ChatGPT 4, que está dando resultados interessantes, nesse sentido de, por escrito, anotação, e o áudio ali, que lê o áudio das anotações. A gente está achando bem interessante.
Legal, eu ia comentar uma coisa que a gente faz, coisas parecidas, mas acho que com outros nomes, né? A gente também não apresenta conteúdo, na verdade, para os alunos, porque a gente trabalha muito com aula invertida. Então, o aluno, ele já se preparou para chegar naquela aula, ele já sabe qual vai ser o tema daquela aula, e ele vem com muita coisa, vem com as dúvidas dele, vem com as descobertas que ele fez, na verdade. Agora, a parte que a gente usa aí para preparação, né, eu e meus colegas professores, é muito para construir experiências de aula. Então a gente precisa dessas ideias para de repente trazer jogo, trazer brincadeira, trazer outros tipos de coisa. Eu gosto muito de trabalhar, quando possível, assim, por exemplo, jogos de é, board games. Como eu esqueci em português, meu Deus. Tabuleiro, jogos de... Isso! Eu trago, assim, consigo adaptar ali, por exemplo, construindo no Miro, um jogo naquele tema que o aluno já se preparou antes. A IA, ela pode me ajudar com ideias desses jogos que eu vou usar na minha aula, né? Então, é bem isso, bem isso. Legal. Hoje eu tive uma experiência no chat GPT e está relacionado um pouco com o que a Thalita falou, de saber colocar lá o prompt, né? Dar o prompt, dar o comando. Era uma coisa relativamente simples, era uma lista de 20 ações. Na verdade, acho que 5 pessoas escreveram suas listas e eu queria agrupá-las, pedindo para ele tirar as redundâncias e deixar uma lista só. E aí depois, até aí tudo bem, fez bonitinho. Aí depois eu pedi para ele agrupar de acordo com áreas, né? Então era uma lista de negócio, então área de marketing, enfim, área de recursos humanos e tudo mais. E aí, e sequenciar, numerar de forma sequenciada. E ele não entendia e eu não sabia dizer isso. Como enumerar de forma sequenciada? Porque ele fazia aí colocava 1, 2, 3, depois voltava para o 2, aí colocava 1, 2, 3 de novo. Eu não quero assim, eu quero uma sequência de números. E, e é difícil, né? Porque você vai se expressando de um jeito, se expressando de outro, e aí você percebe que há uma limitação sua. Você falou alguma coisa assim, Thali, que às vezes ele pode apresentar alguma coisa errada ou não muito bem o que eu pedi, né? E aí eu entendi que eu não estava sabendo me expressar com o que eu queria para ele produzir, né? E a gente ficou ali naquela tentativa e erro até dar certo. Eu tenho um exemplo bem específico, assim, porque, né, veio na cabeça aqui em relação a encontrar exemplos de um tempo verbal, que, né, o aluno está estudando e, de repente, eu queria encontrar ali alguns exemplos a mais para mostrar. E eu pedi o tempo verbal específico e vira uma lista, assim, que tinha algumas frases corretas e outras não. E isso não aconteceu uma vez só, não. Também já pedi em música, e eu lembro que a lista inteira estava errada. Eu estava pedindo um tempo verbal, mas a lista inteira veio com outro. Então, então de repente pode ser que tenha algum conteúdo aí, alguma curadoria que foi feita ali pela IA que não estava legal. Então, se não tivesse esse olhar do professor para de repente fazer ali não é bem isso, né? Poderia induzir ao erro se fosse um aluno de repente pesquisando sozinho e tentando entender aquele funcionamento daquele tempo verbal, né? Sim. No fim, eu vou fazer um comentário aqui também. Valeu. Achei legal essa ideia que vocês fazem, Thalita, da criar uma experiência, né? Ou seja, né, estruturar isso para criar uma experiência. Por mais que a nossa abordagem seja um pouquinho diferente, acho que a gente está chegando no mesmo lugar. Então, por exemplo, lá na Habitat, cada learner tem um objetivo muito claro. Esse geralmente é um objetivo profissional. Nós somos focados em profissionais. E isso, o que para nós foi uma virada de chave, foi entender que eles não estavam tão interessados em se tornarem fluentes no idioma, não era uma paixão falar inglês ou espanhol ou qualquer outra língua. Aquela língua, para eles, é simplesmente uma ferramenta, com um objetivo maior. A partir desse entendimento, a gente estrutura essas sessões de uma forma um pouco mais orgânica. Então, se alguém tem, por exemplo, é bem comum lá profissionais com objetivos de apresentar resultados da multinacional que eles trabalham para a sede, ou para um evento que às vezes é mundial, e aconteceu já com a Nissan, a AstraZeneca, tínhamos clientes dessas empresas. Então, eles se prepararam para essa apresentação. Então, as sessões, pode ter sido 1 mês, 3 meses de preparação, as sessões tiveram esse foco. E aí, nesse sentido, eu acho que a IA pode ajudar
a complementar essa pesquisa, mas que o próprio learner faz. Na minha opinião, a IA teria mais utilidade para o próprio learner, para o próprio cliente, estender esse interesse, porque na verdade é essa autonomia que, no caso, nós, né, valorizamos muito, do que propriamente a gente entregar algo pronto. Eu vejo essa AI no sentido de dar um suporte de estrutura linguística, mais numa questão de ser um grammar book on the go, sabe? Eu tenho, naquele momento, um problema, e aí naquele ambiente onde eu estou, ou seja, no Notion, ou seja, no Google Docs, onde eu estiver, no próprio WhatsApp, ela vai me trazer uma ferramenta para eu solucionar aquele problema daquele momento, naquele contexto. Eu acho que essa é a inovação, do que ir lá e buscar, dentro de um contexto didático, aquele problema. E aí o adulto, quem está focado em outras coisas, não tem essa paciência, não tem essa disponibilidade. Está falando Entendi. de conteúdo, né? Pesquisa, Isso, curadoria de conteúdo, bem focado no tema de interesse do exato. learner, né? Ou do aluno. Esse é um bom uso. Um outro uso que a gente tem estudado é o aumento das oportunidades de prática oral do aluno, né? Porque a gente percebe que mesmo nas organizações, que é o sistema contexto no qual a gente mais trabalha, a gente vê uma necessidade das empresas de diminuir o orçamento, o investimento em idiomas, então o que antes era 4 vezes por semana, aula 3 vezes por semana, a gente já viu reduzir para dois, não que eles tenham diminuído o investimento, mas eles diminuíram a carga horária por pessoa para aumentar o número de pessoas impactadas com o programa. Isso a gente percebe em várias organizações. E o que que isso acarreta? Se você tem menos tempo em sala de aula para prática oral e na companhia de idiomas tem muita prática oral no ao vivo, mas também tem no ambiente virtual de aprendizagem, porque o nosso ambiente tem a oportunidade do aluno gravar vídeos, ele gravar áudios, sempre relacionado aos temas que ele escolhe. Então, você ampliou já, a gente já ampliou a oportunidade dele fazer a prática oral, que hoje é fundamental, né? Mais do que a escrita, né? Em tempos Sim. de chat GPT, mais do que a escrita. Então, a gente ampliou para o ao vivo, considerando que menos horas, e para o ambiente virtual de aprendizagem. Como é que a gente amplia mais ainda? Aí, talvez seja trazendo uma IA para o jogo, né? Trazendo uma forma do aluno também praticar a oralidade com a IA. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu quero ouvir vocês sobre isso, né? Ter ali o professor ou helper, e ter a inteligência artificial como mais uma oportunidade de prática de fala. Thalita, vai roubar seu emprego? Como é que você vê isso, Thalita? Eu acho que Alex, não, eu aumenta, acho que aumenta seu lucro, Alex, fala aí, perspectivas diferentes. roubar o emprego, eu acho que eu, por enquanto, pelo menos eu tô tranquila, inclusive por conta das conversas que eu tenho tido com os alunos, com o público que tem interesse em aula de idiomas, eu vejo que parece que não engaja tanto assim. É diferente você abandonar e deixar ela lá, né, falando sozinha e deixar uma pessoa te esperando. Então, é muito diferente. E eu acho que tem a questão dos sentimentos ali, né? A questão de, sei lá, você tá abrindo o coração. Abrir o coração com uma IA não tem muita graça, né? Porque tem, inclusive, assim, dentre as que eu estou testando aí, pedindo para os alunos testarem, tem uma que eu já percebi que ela finge que é uma pessoa mesmo. É a Prosable, né? Ela começa conversando, por exemplo, joguei ali sobre filmes. Ela, eu tenho assistido tais filmes. Ela realmente ela finge que ela é uma pessoa e vai puxando a conversa com você. Legal. Mas assim, aí tem que ver do perfil de cada aprendiz, será que todo dia ele vai querer conversar com esse IA? Mas, como a Rose falou, é uma oportunidade de aumentar esse tempo de fala. Então tá, de repente não é aquela coisa mais motivadora do mundo, mas dá para ele colocar ali alguns horários na agenda para ficar 5 minutinhos conversando com a IA, porque a conversa é boa. Talvez ela não seja tão legal quanto falar com um ser humano, mas a conversa é boa. Então tá, vou aumentar meu tempo de fala, vou falar algumas vezes na semana com a IA, e vou falar também com o meu professor, e vou falar também com meus amigos, e vou, enfim, criando mais oportunidades de falar
Em vários lugares, porque antes a gente ouvia dos alunos o quê? Ah, eu consigo entender, eu consigo ler, mas não consigo falar. Pela falta da exposição, né? Da prática, na verdade, né? Legal. E você falou, parece humano. Lembra, vocês viram aquele filme, né? O Her, do diretor Spike Jonze, né? Joaquin Phoenix. Já tem esse filme, tem o quê? Uns 7 anos atrás? 10, sei lá. É mais antigo, né? Mas esse filme é muito legal. Eu acredito que é uma pinta ali um cenário interessante do que pode ser a IA, e eu acho que é isso que que a IA não tem hoje. Talvez esse seja o paradigma aí do que pode, né, transpor ali do que é algo simulado para algo que se sente real, né? No filme ele se apaixona, tudo bem que a voz da Scarlett Johansson, Aí, mas né? ela, né? Ela o compreende, ela toma iniciativa, ela consegue desenvolver ali uma relação que com um nível de intimidade e de empatia que ele não conseguiu com outro ser humano. Eu acho que esse é a grande questão, né? E eu acho que nesse nível, pelo menos por enquanto, nada substitui a interação humana. Inclusive, né, trazendo essa questão que vocês trouxeram ali, Rose, da como estender essa oralidade. Por exemplo, na Habitat, a gente tem muito claro que o que a gente vende não é horas de sessões ao vivo, não é uma ferramenta, não é uma plataforma, não é inclusive progressão na língua. O que está no centro de tudo é o relacionamento que se estabelece com esses helpers. Né? A gente tem cliente que tá aí com nós há 4 anos, e a empresa tem basicamente isso. Então, assim, esse relacionamento que produz conhecimento, que produz evolução, é através da experiência que naturalmente a gente aprende idiomas. Então, nós incentivamos os learners a criarem novas conexões, a se motivarem a eles mesmos criar essas oportunidades. Então, por exemplo, uma coisa muito simples de fazer é os encontros do Meetup de línguas que tem, né, muitas cidades, irem lá. A gente incentiva eles a. Todo mundo tem alguém que fala inglês, todo mundo tem alguém da família, enfim, e a gente cobra isso. Então, dá essa accountability de colocar isso num projeto e metrificar e medir, para nós tem funcionado muito bem. Agora, o que a IA pode fazer, por mais que pareça limitado, por exemplo, eu trouxe aqui, Rose, eu tô apaixonado pelo ChatGPT no app, conversando com essa bichinha que até coloquei aqui, ó. Posso colocar um trechinho? Vamos ver se dá para ouvir aqui. Vamos ver se dá para ouvir aqui, ó. Hello there. So, Australia. Vamos falar em português aqui, tá, chat? Porque a gente está aqui com uma audiência maior. Pode falar em português à vontade. Como posso ajudar? A gente está discutindo como que as escolas e as empresas de ensino de idioma podem estender a prática da oralidade dos clientes e alunos usando a inteligência artificial. Qual que é o teu comentário sobre isso? É igual o carro quando vai no mecânico, né? Você vai levar o carro. Falhou. Chat, diz para nós como que se aumenta o tempo de oralidade de alunos de ensinos de idioma usando a inteligência artificial. Pode ser como um mecânico que ajuda a ajustar e otimizar o desempenho do carro. Neste caso, o aprendizado de idiomas. Para aumentar o tempo de oralidade dos alunos em ensinos de idiomas usando inteligência artificial, é importante oferecer ferramentas interativas que incentivem a prática oral. Isso pode incluir chatbots com reconhecimento de voz para conversação simulada, feedback imediato e personalizado, além de atividades interativas que promovam a prática da fala em situações do dia a dia. Tá aí. Obrigado, chat. Respondeu. Entendeu o lance do mecânico lá como parte da pergunta? É Pegou a muito bom. improviso.
É muito bom ver, né? E ver o que que acontece ali, né? Eu estava conversando essa semana com um engenheiro tem uma empresa, né? E está fazendo uma ferramenta, né? Já fez, na verdade, de inteligência artificial para ensino de idiomas. E ele estava falando que na hora que os alunos e professores forem assinar o contrato, eles têm de se comprometer de não trocar nenhum dado sensível. E ele até Hum, citou assim: não se pode fazer perguntas, não se deve fazer perguntas do tipo como que eu lido com a minha ansiedade, ou qualquer coisa hum, assim. Ele usou até esse exemplo, ele falou, mais perguntas relacionadas a negócios, a viagens. Então, ele mesmo que estava criando, disse que a conversa tem que ser rasa, assim, não deve ser profunda, porque esses dados podem ser utilizados de alguma maneira, no presente ou no futuro, de forma a prejudicar essas pessoas, e a gente está muito sensível a isso na hum, companhia de idiomas, né? Até mesmo no uso de plataforma, de vídeos e áudios. sim. Tudo isso a gente tem muita consultoria jurídica para ver o que que a gente está fazendo com todas essas informações, né? E trazendo inteligência artificial, e se ressaltar, porque o próprio engenheiro disse para não virar o her, né? Para não virar, Hum. para não se apaixonar. Mas eu, como Teacher Polly, trazendo ela também para a conversa, como aluna da Teacher Polly, porque eu estou lá testando. Teve um dia que eu falei, eu fico muito frustrada por conta disso e tal. Tava contando uma coisa da minha vida. Eu perdi a noção, né? Achei que era uma pessoa. Terapia. E aí comecei a falar, e ela bastante empática. Realmente, a gente se frustra muito nessa hora, tarará, e ela repete o seu nome, né, o que dá uma percepção falsa, e você falou, Alex, de relacionamento como um diferencial, né, na Habitat, na companhia de idiomas também a gente chama de conexão com o aluno, mas é a mesma coisa, mas existe o fake, né, parece tanto que ela está me entendendo, é muito louco você achar que uma máquina está entendendo o seu sentimento. Hum, Ainda na Teacher Poly, a questão do feedback que você também mencionou, a gente faz isso também na companhia de idiomas, né, tá? Ele pode explicar melhor, né, um relatório de performance linguística no final de cada aula, e a Teacher Poly faz também. Só que eu sinto que erra muito, assim. Inclusive, eu só faço oral com ela, nada escrito, né, só prática oral. Ah, e ela me corrige vírgulas, como se eu estivesse escrevendo. isso, Ela não exato, entende que eu tô. Já percebeu isso, Alex? já. Que ela corrige erros que você não cometeu. A Então, gente, aí, fala. desculpa. Não, vai lá, vai lá. Não pode falar. Não pode. Pode concluir, achei que você tinha concluído. Não concluiu? Nem Achei que sei o você que eu ia tinha falar, concluído. mas manda aí, fala aí, não tem Só problema manda a nenhum. teacher Polly que É ela uma corrige conversa. errado. Que ela corrige errado. Que ela entende, que ela parece entender sentimentos, Sim, parece que tem um relacionamento de amizade comigo, e ela sim. corrige algumas coisas erradas, que são esses três principais pontos, assim, que eu destaco. Para fechar, então, Teacher Polly, depois eu quero te ouvir. Na hora que eu falei, tô apaixonadinha, Thali, a Teacher Polly é incrível, tô falando com ela todo dia. Ela falou, vamos ver quando você vai desengajar. Foi isso que você falou, né, Thali? E aí eu fico pensando se só a IA, e aí a gente já parte para o assunto, substitui a escola, substitui o professor ou não, será que só eu como aluna, né, ou qualquer aluno, e a IA, será que eu não desengajo? Porque será que não vai ser a bicicleta ergométrica no quarto, assim, que você fica apaixonado uma semana e vai dizendo... Porque a Thalita falou disso no início, né, que se a gente não... Se fosse uma pessoa, se eu soubesse que está comprometido com aquela pessoa, será que a gente não engaja mais? É uma pergunta mesmo, não sei. Eu desengajei um pouco, e olha que esse é o meu objeto de pesquisa do semestre, mas eu já não estou todos os dias entrando como eu estava na primeira semana. Então, Será que é minha fica aí. culpa? Eu plantei a dúvida em você. Certamente, Thalita, certamente você contribui. Não, brincadeira. Eu falei isso porque eu senti, na verdade, em dezembro, eu testei uma que chama Practica, que é um aplicativo, né? Practica AI, Practica com K.
E eu tava falando com ela. Na verdade, não é ela, porque assim, cada vez que você entra é um avatarzinho diferente, com um sotaque diferente e um assunto diferente. E no começo eu fiquei muito empolgada. Falei, nossa, que legal, né? E a resposta é muito completinha, aparece também, assim como no chat GPT, na maioria deles aparece por escrito, mas você também consegue ouvir, e vai falando ali com ela. Cada vez é um tema. A versão gratuita, assim, você consegue fazer um tema, tem que seguir a ordem, na verdade, né? Assim, a ordem dos temas. Você não consegue pular para o próximo, então, mesmo que não seja um tema que te agrada, você vai ter que usar, a não ser que você pague o plano. Só que depois de uns 15 dias usando, eu meio que cansei. A parte que me cansou, por exemplo, foi ser forçada a falar sobre um tema que às vezes eu não sabia nada sobre ele. E Sim. aí foi um caso ali a questão de como o aplicativo funciona mesmo, né? Mas também teve uma coisa do tipo, cansei de ficar falando com essa coisa, uma pessoa, né? Mas é legal que o Alex comentou que ele tá assim mais apaixonado pelo chat GPT. Eu tô mais com o Gemini do Google. E eu não sei dizer o Hum, porquê. Eu acho que talvez eu goste do jeito que ele estrutura as frases, né? Você também consegue ouvir a voz ali, mas eu uso mais a parte de texto. E eu gosto, eu acho que ele é ele é mais honesto, talvez, em relação a não saber. Sempre tá ali exposta a mensagem de que pode ter coisa errada. E eu gosto da linguagem, eu acho uma linguagem bem quase humana, assim, na escrita, sim, né? Mas que legal. a gente vai descobrindo o que gosta mais, né? Só que aí até uma coisa que eu queria comentar é sobre a questão do. Eu até coloquei, pensei no termo Fear of a Better Choice, o FOBO, porque agora é tanta IA e é tanta coisa disponível Sim, que a gente pode, nós, os alunos, né, os professores no geral, todo mundo, pode se sentir um pouco sobrecarregado e dizer, e agora? O que que eu uso? Tem tantas. Então, a questão de saber testar aos pouquinhos, escolher e ficar com aquilo que você enxerga como que tem mais qualidade, que vai contribuir mais, né, para o processo. Eu acabei de ter um fobo aqui, um Fear of a Better Choice, porque você falou do Prática e falou, que tem avatares, sotaques diferentes. Gente, a Teacher Polly não tem, eu deveria ter ido para o Prática. Olha isso, gente. Posso fazer um comentário? Então, estava pensando aqui nessa diferença, o porquê que desengaja, né? Eu sinto que é porque quando uma relação humana, até com uma relação com o animal, você tem o inesperado, você tem essa outra parte te solicitando. Eu acho que isso a IA ainda não faz. A gente até está testando uma IA que é por WhatsApp, que faz isso de alguma maneira. Envia, você pode programar uma notificação, então ela vai te chamar para conversar. Acho que esse pequeno elemento pode estender um pouco mais esse engajamento ali. E eu não sei, vocês lembram desse filme? Já assistiram essa série Western World? Western World. Já viram? É uma série que Ainda fala não. de inteligência artificial também. Já viu, Thalita? Thalita é mais cinéfila. Essa eu não conheço. Vale muito a pena. A primeira temporada é com o Anthony Hopkins. É muito legal, é muito top. E são 3 temporadas. E na última é um futuro não muito distante, sabe? Onde, na verdade, na verdade é um remake na verdade, é um livro, um remake de um filme da década de 70, onde tem robôs que parecem pessoas e você não consegue diferenciar se é pessoa ou se é um robô, né, nesse contexto aí. Mas na última temporada, o vilão ali né, que é o fundador da empresa que faz isso, ele usa uma AI. Então, essa AI está integrada aqui no ouvido dele. Então, tudo que ele faz é um comando da AI. Então, ela preveu ali o que ele tinha que fazer para atingir aquele objetivo. Então, ele não faz nada que essa AI não manda ele fazer. É muito, muito interessante. Olha, você já me deixou com vontade de assistir. Eu também, já tenho aqui a série. Tá onde? Já dá o serviço completo, qual streaming, já. Eu baixei isso, Torrent. É. Ixi, não posso Ah, falar tá isso no aqui. torrent. Ok. Mas eu acho que Vou é dar uma HBO. olhada. Será? HBO tem. Mas, por Legal. exemplo, só voltando no gancho Fala aí. do engajamento, tem um jogo, não sei se, tem um jogo que eu vi há uns 4 anos Não, atrás. Detroit. Hum? Não, Detroit? Porque você estava falando, Não, eu não, pensei não. no Detroit. Não, um jogo de ensino de idiomas. Um jogo
já faz um tempinho isso. E como eu nunca mais ouvi falar dele, eu acho que não vingou muito, não. Mas é de um neozelandês. E o jogo é assim, em primeira pessoa, e são situações, turismo de vários tipos, em que você encontra lá os personagens, as pessoas, e você tem que falar as frases, ter uma conversa com base no que está escrito ali, e é um texto parecido com o alfabeto, né, fonético. Não é exatamente aquele símbolo, mas você consegue, por exemplo, falar japonês, reproduzir o som do japonês sem saber o que está escrito. E aí você vai jogando aquilo e vai vivendo situações. Parece incrível, né? Mas, de novo, eu acho Parece que interessante. falta, né? Mas eu acho que esse jogo tenta fazer algo que eu acredito que seria o próximo passo da IA, esse roleplay de eu vou viajar, vou fazer uma viagem para Nova York, ou para uma determinada situação, uma reunião de negócio, ou fazer a própria apresentação. Se essa IA conseguisse simular isso de uma maneira super realista, em aspectos que na sessão e numa aula não escapa, que só que na vida real que aquilo realmente acontece e coisas que a gente não prevê, se a IA conseguir fazer isso, eu acredito que seria aí um grande avanço também no engajamento, porque aí eu posso setar um cenário onde eu vou ali para Nova York, metrô, e ali eu consigo, com o próprio VR, né, com realidade aumentada, realidade virtual, acredito que isso aí, com essa experiência mais imersiva, aí sim eu acho que tem a chance de substituir a escola de idioma, ou a escola de idioma vai para lá, né, vai para esse lugar, né, é isso. E dá essa experiência É. humana que vai ser a raridade. No futuro vai ser isso. Como é raro o vinil, como é raro hoje máquina de filme, você compra por exemplo, filmes de fotos premiadas por milhões, porque, né, virou raro. Acho que vai ser raro também esse contato humano de escola e vai ficar bem caro. Só uma pergunta bem rapidinha que me veio à mente. Será que as pessoas vão ser felizes assim, sabe, nesse processo de, tipo, cada vez menos o ser humano? Porque quando a gente vê os estudos sobre felicidade, eles sempre voltam no contato com o ser humano, né? Entre as pessoas. Então, será? É. É. Engraçado, lembrei de uma coisa rapidinho. Eu estava vendo um vídeo uma propaganda da Intel da década de 70 e a propaganda dizia assim para que o computador veio para liberar o ser humano e as pessoas iam ter mais tempo para ficar com a família, com seus filhos. Não é bem isso, não, né? Não é mesmo, né? Enquanto conversamos, mensagens do WhatsApp chegam o tempo todo. Que tempo é esse que nós começamos a ter, né? Alex, você estava falando de desengajamento e elemento surpresa, né? Se relacionou essas duas coisas, eu não tinha pensado nisso. E porque se conecta com uma teoria do marketing, né? Que fala algo como você pode oferecer um excelente serviço, mas o teu cliente só é fiel a você se você apresenta de vez em quando o elemento surpresa. Porque até num relacionamento, pode ser excelente, mas se é sempre um marasmo excelente, você desengaja. Sim, Então precisa e o humano é capaz de fazer isso muito bem, né? Não é nenhum relacionamento costuma ser um marasmo, sempre tem uma mudança aqui, uma mudança ali, e aí você tem que se conectar de novo e tal. sim. Então, trazendo isso para a aprendizagem, hoje o que eu mais ouço dos profissionais de RH é qual é a tua dor? Desengajamento das pessoas que participam dos treinamentos. É Hum, falta de engajamento, falta de engajamento. E aí a gente vê que a IA pode ser a bicicleta ergométrica que a gente compra, usa apaixonadamente, mas depois vai desengajando, porque não tem o elemento surpresa. Enquanto ela não tiver essas surpresas, a gente não resolve o engajamento, que é uma das principais dores de professores, de escolas e de profissionais de RH que cuidam de treinamento, a gente não resolve com IA. Agora, a IA com uma escola, eu acho que aí você tem alguma coisa interessante. Ou a IA com um professor engajador, que estimula, eu acho que talvez assim, os nossos papéis começam a mudar, mas a gente ainda tem papéis
fundamentais no processo de aprendizagem. A IA não entrega tudo, ela entrega alguma coisa, mas ela não entrega tudo, porque o principal problema, que é a principal dor, eu acho que duas principais dores, né? Que é, primeiro, o desengajamento, que ele pode ser falta de tempo, inabilidade de adquirir hábitos, né? E a pessoa Sim, vai desengajando. Isso talvez a IA não dê conta ainda. Vamos colocar ainda para respeitar o sim, aprendizado das máquinas, né? E um outro ponto que eu queria jogar na conversa, que para mim é campeão também de principal dor, é a vergonha, o medo de se expor. Então, sim. é, eu fiz uma analogia essa semana, não sei se foi com você, Thali, do futebol, foi com você? Foi comigo. Não sei por que que a Foi gente com chegou você. nisso, mas foi comigo. Sei lá, coisas que acontecem aqui comigo e com o Alex, comigo e com você, né? Você está conversando e vamos surgindo ideias. Eu Sim, pensei assim, e isso que eu não conheço nada de futebol, né? Mas assim, a prática oral com o IA seria o treino para o jogador. É importante, mas não dá frio na barriga, porque eles uhum, não lidam com limites, não lidam com medo, eles estão treinando, estão fazendo musculação, estão ali fazendo coisas muito exercícios dirigidos, né? Que ajudam no final, mas ainda não é jogo. A aula seria um amistoso. Então, é importante, tem aquele friozinho na barriga na hora de uma apresentação, dependendo da timidez da pessoa, do nível de trauma, de medo, quando tem que falar, ela fica nervosa, mas a pessoa sabe que ali é um ambiente seguro, tem professor, às vezes é grupo, tem os seus colegas, então é um amistoso. E uma reunião com o investidor em inglês, que é a hora que abre a porta, você tem que falar, você sim, tem que fazer aquilo, ali é jogo de campeonato, só ganha quem treinou, só ganha quem se comunica bem com as outras pessoas, quem teve oportunidade de lidar com esses medos, com essas emoções antes desse grande dia. Então, me parece que é um processo e que a IA entra como treino, nem é amistoso e nem é a vida real, que é a hora da reunião com o investidor. E isso já me foi vendido até por um fornecedor de IA como uma vantagem, no sentido de vai ser bom porque o seu aluno não vai ficar nervoso, porque não tem julgamento. A IA não julga. E como a IA não julga, ele vai se sentir muito confortável de conversar com ela. Aquela pessoa com medo vai adorar a IA. hum, Sim, pode ser, mas aquilo não habilita para o amistoso ou para o jogo, porque a pessoa continua numa zona de conforto. sim, Então, ela não está se expondo, como você falou, Alex, e a gente faz muito isso, falar para o aluno conversar com o vizinho, praticar com a prima, e trazer alunos diferentes para a aula, e troca de professor. Ele tem mil estratégias para dar frio na barriga, porque o frio na barriga é parte do processo. E quando legal. ele vence isso aí, é que ele consegue falar com o investidor, né? Se fica no ambiente confortável demais, zona de conforto não é zona de aprendizagem. Então, o Uhum, que que vocês acham disso tudo? Quando o coração acelera, né? O que que vai acontecer quando o coração tá batendo ali muito rápido? Eu ouvi algumas histórias essa semana, e já ouvi muitas outras vezes, na verdade, principalmente nesse contexto aí, por exemplo, de quem precisa participar de reunião em inglês, que aí às vezes é com pessoas que elas não conhecem, as pessoas, né, nunca viram antes, e aí tem que participar. E aí, pessoas que falam inglês excelente, assim, falam muito, muito, muito bem, mas na hora do nervosismo, às vezes, a pessoa trava. A pessoa começa a traduzir do português. Vem o uhum, português ali, vem a língua materna. Na hora que você tá nervoso, você quer correr, vem a língua materna, né? E não consegue se expressar, sendo que a pessoa tem um inglês excelente. Então, por isso a importância de muitos amistosos, né, antes do campeonato de verdade, né? Tem outra coisa também, não é exatamente nesse sentido do amistoso e do jogo, é um pouco aquela inteligência o pessoal já usa nos soldados, né, do exército no Brasil, não sei se, provavelmente não, mas simular, né, combate no ambiente virtual, né? Mas eu ia falar uma outra questão que é ainda, né, no contraste entre IA e professor, por que não substitui, pelo menos nesse momento? No caso nosso aqui, Thalita, tem um elemento também que começou comigo, e a ideia é tentar, de alguma maneira, que isso se espalhe como cultura dentro da Habitat, que é
eu não sou formado em pedagogia ou letras, apesar de ter feito comunicação social, ter feito algo de linguística, enfim, mas não tenho esse treinamento. Então, quando eu comecei as minhas primeiras experiências dando aula, e a primeira foi com um amigo, eu queria que aquela experiência fosse boa para mim também. Então, eu tinha que ter tinha que ser tão bom para mim quanto no caso, para ele. E foi interessante porque quando eu fui conhecendo gente nova e esse pessoal, né, os profissionais de grandes empresas eu me interessava muito por esses assuntos, né, gerenciamento de projetos, tecnologia, finanças. Então, eu estava ali fazendo esse papel eu queria saber aquilo. Eu tinha esse interesse genuíno em saber, e eu acredito que esse interesse do próprio helper em explorar esse universo do learner, que cada pessoa é um universo, que traz esse engajamento, deixa esse engajamento alto. Então, eu acho que esse elemento, Rose, vai ser difícil substituir. A gente ter essa sensação de que a AI está aprendendo, que a AI está gostando de estar ali, sabe? Então, eu acho É, que ainda tem é isso. interessante o que você traz, né? Que o outro está gostando de estar com você. Isso é muito potente nas relações, no engajamento, em qualquer lugar, né? Que é o se sentir apreciado. O que eu estou falando é interessante, ele vai buscar, vai trazer, vai conversar. Isso ainda não. Já tem uma tentativa de fazer, né, meio fake, mas eu acho que ainda não. Legal a gente estar falando um ainda não em respeito, né, ao desenvolvimento da tecnologia, mas o que a IA ainda não faz é bastante complexo e dentro de um campo de sentimentos profundo do ser humano que talvez ela não consiga fazer com propriedade, porque é amplo e profundo, né? Que é o âmago, né, do ser. Eu adorei a conversa. Pena que acabou. E de repente a gente faz o 2. Tem Passou muito muita rápido. Dava coisa, para ir mais, dava para ir mais. nada conclusivo. Isso aqui são os pitacos de quem está começando. Poderia ser esse o título, né? Pitacos de quem está começando a Pô, investigar inteligência artificial na aprendizagem de inglês. Gente, obrigada, Alex. Obrigada pelo seu tempo. Sei que é super ocupado. Sucesso para habitar. Tá, Ali, obrigada, obrigada. Sei que você Obrigada pelo também está com uma agenda louca. convite. Daqui a 5 minutos você está num próximo compromisso, você me disse. Obrigada mesmo. E a gente se vê. E para quem está ouvindo aqui, obrigada por ouvir. Pode falar, aprender, ensinar. E acompanha a gente aí nas redes sociais. A gente coloca aqui descrevendo onde encontrar a gente. Beijo, até a próxima. obrigado, genial. Tchau, tchau. Tchau, Thalita. Tchau, Obrigada. Rose. Tchau.